Evangelho do Dia, com o Padre Aguinaldo, da Paróquia São Paulo Apóstolo. Ai de mim, se não anunciar o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhe disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, Jesus ele vai começar uma grande missão, e nesse começo dessa grande missão que ele faz, sempre quando ele tem uma grande missão, ele não faz de qualquer jeito. Ele se retira, ele ora, ele conversa com o Pai. Eu acho que é o que nós temos que entender hoje, não é? Nós temos uma missão, nós temos os nossos projetos e nós não podemos tomar as decisões de qualquer jeito. Nós temos que falar com o Pai, nós temos que tomar, não é, as decisões à base de oração, de sintonia com Deus. E aí Jesus, depois de rezar, vai ao encontro dos discípulos andando sobre a água. Os discípulos ficaram apavorados, achando que era um fantasma, ficaram com medo, e daqui a pouco Jesus fala: "Ei, calma, coragem, não tenhais medo, sou eu." E aí Pedro toma a palavra, "Se és tu, Senhor, manda que eu vá ao teu encontro andando sobre as águas, eu também quero sentir como é andar sobre as águas." E Jesus falou para Pedro: "Vem, Pedro." E Pedro começou a olhar para Jesus, começou a andar, ficar feliz, Nossa, estou andando sobre as águas, mas daqui a pouco deu um vento contrário. Aí nessa hora, com certeza, Pedro tirou o olhar de Jesus e começou a olhar o quê? A dificuldade, o vento. E aí o problema se tornou maior do que Jesus na vida de Pedro, e Pedro começou a afundar. Mas quando Pedro estava afundando, que maravilha, ele grita por Jesus: "Senhor, socorro, estou perecendo." Jesus, no mesmo instante, segurou a mão de Pedro. No mesmo instante. Jesus não brinca com a nossa vida. Quando você grita para ele: "Senhor, socorro, Senhor, estou com medo, Senhor, eu estou doente, Senhor, eu estou desesperado, Senhor, essa pandemia, Senhor, olha esses ventos contrários." E esse vento contrário hoje nós podemos dizer muito bem que é essa pandemia que está nos tirando de tantas coisas. E você pode gritar, em vez de ficar isolado, no sentido de achando que está tudo perdido, grita para Jesus: "Socorro, Senhor, eu não aguento mais isso, eu estou desesperado, eu já não sei mais o que fazer, eu estou com medo, estou agoniado, estou apavorado, Senhor, socorro, salva-me." Jesus, meu querido, minha querida, vai estender as mãos e vai segurar você e vai cuidar de você. E depois que você está no barco de Jesus, o vento se acalma,
a tempestade vai parando, se acalmando, o sol vai nascendo e a gente vai sentindo a graça de sermos cuidados por Jesus. Que Ele nos abençoe. Amém.